Por que que eu fui inventar de colocar um curativo e agora esse paciente está ali morrendo de dor e eu não tinha nem tempo para ajudar, fui tentar ajudar e acabei, né, dando um tiro no pé. Aí o paciente agora tá louco da vida comigo, achando que eu que tô fazendo o dente dele doer. Muito bem, se você, meu colega dentista, que passou por uma situação como essa ou não quer passar, né, por uma situação como essa, segue comigo que eu vou te ajudar. E se você é paciente também está por aqui acompanhando, legal de você estar buscando informação de qualidade para cuidar da sua saúde, segue aqui também para você entender, né, que simplesmente não se trata de colocar uma massinha no dente e fechar. Poxa, o doutor vai me deixar aqui às vezes com um buraco aberto nesse dente até semana que vem, que é quando ele marcou meu horário, e por aí vai. Não é tão simples assim. A questão é, esse fechar o dente, né, quando a gente fala fechar o dente ou colocar um curativo no dente, não se trata simplesmente de vedar uma cavidade, tá? É um dente que tem uma cavidade ali na boca, independente do tamanho que seja, e não se trata simplesmente de eu colocar um material, ainda que provisório, para vedar essa cavidade. Eu tenho que ter muito cuidado, muita cautela e saber o que eu estou fazendo, se provisoriamente eu vou me dispor como profissional numa tentativa, às vezes no momento inicial, um paciente que tem muitas cavidades abertas, passou por um atendimento comigo, enfim, às vezes não tem nem dor naquele dente, certo? E eu vejo a cavidade aberta e falo, eu preciso fazer uma adequação desse meio bucal, melhorar regiões de retenção de placa para dar início aqui ao meu procedimento, mas eu não posso simplesmente, sem nenhum critério, vedar com um material uma cavidade aberta. Por quê? Porque dependendo do vedamento que você fizer e da comunicação que houver ou da infecção que já esteja estabelecida, porque lembrando, se você tem ali uma cavidade aberta, uma cárie acontecendo, você tem ali uma região repleta de infecção bacteriana. E dependendo da profundidade que aquilo tiver, a gente tem, especialmente se a gente está falando de uma cavidade aberta em dentina, a gente tem toda uma comunicação aí em função dos túbulos dentinários, não necessariamente às vezes de uma bactéria adentrando ali a região mais próxima da polpa, mas muito possivelmente de subprodutos bacterianos que já podem estar causando ali uma reação pulpar, já podem estar ali numa movimentação, né, de líquido presente ali nesses túbulos dentinários e você já pode, ao tampar aquilo ali, tá desbalanceando totalmente esse quadro, que às vezes por mais que seja ruim de ser visto, que é uma cavidade aberta, mas ele está assintomático para o paciente. Então, simplesmente não rola você pegar e querer tampar e falar, olha, isso daqui é um curativo no seu dente e beleza, volta semana que vem. Especialmente se o paciente está assintomático, o melhor que você pode fazer é agendar um horário para esse paciente, que seja o mais breve possível, mas que você possa, vai mexer, vai intervir naquele dente, faz minimamente o que é o necessário para evitar esse tipo de intercorrência pós-operatória. Ou seja, se é um dente que ele já tem comprometimento endodôntico e às vezes você vê uma cavidade aberta, você radiografa ou já viu ali, já fez teste clínico, alguma coisa, você já detectou que existe necrose pulpar. Esquece de simplesmente tampar isso daí. Você vai pegar, se você vai se dispor a mexer, faz o acesso, limpa o mínimo necessário, que seria o quê? Descontaminação ali, às vezes de terço cervical e médio, né? Câmara pulpar, lembrando sempre, não vai atropelar a descontaminação, que é pior. Se você tentar, eu vou abrir, então já vou meter uma lima lá no ápice, beleza, descontamina e coloca um curativo, ou não conseguir fazer muita intervenção com lima, então vou jogar a medicação intracanal que vá até o ápice para matar tudo. Aí você está praticamente assinando embaixo uma situação de flare-up, porque esse paciente pode ter uma agudização realmente horrível dessa dor, ou de um quadro sintomático por uma dor terrível no pós-operatório. Por quê? Exatamente por causa de uma extrusão daí exagerada de debris durante esses procedimentos inadequados. Então, qual que seria o adequado? Tá necrosado, você vai pôr a mão na massa, quer vedar aquela cavidade, então faz um curativo com uma medicação intracanal. Aí sim a gente está falando de um curativo que você pode fechar, vai vedar ali provisoriamente, né? Com material, jamais deixando o dente aberto, vai vedar provisoriamente, mas se você fez o que era necessário, mais removendo do canal do que alguma coisa, do que se preocupando no que você vai colocar lá dentro, seu paciente tende a ficar muito bem no pós. E aí você não vai ter essa história aí, tentei ajudar, tentei fechar, não é fechar de qualquer forma. Se você vai mexer, então certifique-se de estar fazendo pelo menos o mínimo necessário. Se trata de uma pulpite, então você vai ter que fazer o quê, né? Minimamente fazer uma descompressão
daquela pressão, daquela polpa hiperemiada, aquela polpa inflamada que já está começando a latejar, parece um coração ali no dente do paciente. Não sei se você já teve essa sensação de pulpite, eu já tive. Parecia um coração batendo dentro do meu dente. E aí nessa hora, às vezes o fato de você pegar, fazer o acesso à câmara, dependendo de como for, se numa pulpectomia, uma pulpotomia da câmara pulpar, ou às vezes uma pulpectomia mais alta, você consegue controlar, fazer uma hemostasia daquele sangramento e colocar uma medicação intracanal que só ali na região onde você removeu esses tecidos e se certificou de que existe uma hemostasia, certo? Não é aquela coisa, tá sangrando, vou enfiar logo uma medicação aqui ou colocar um material restaurador provisório para ver se para e eu não tô vendo que os olhos não veem, o coração não sente. Não, nesse caso sente, tá? E nesse caso é o seu paciente que vai sentir. Então você certifique-se também do quê? De você ter feito o mínimo necessário. Ah, não tenho nem ideia de como é que tá a cavidade, o diagnóstico pulpar, não faço endo, o paciente está com a cavidade aberta, não está com dor nesse dente. Nesse caso, vou deixar a orientação para você, não se mete herói, tá? Se você tem tempo de fazer uma remoção daquele tecido cariado, ver o que vai acontecer e daí botar a mão na massa é uma coisa. Agora, se você não tem, não vai simplesmente, né, às vezes numa tentativa de melhorar um quadro visualmente falando, né, no momento ali de você selar uma cavidade, dar um tiro no pé e acabar piorando, né, ou ocasionando uma situação de dor que esse paciente eventualmente nem tinha num primeiro momento onde ele te procurou. Tá ok? Então, às vezes, de herói, né, naquele caso que você, doutor, fui lá no doutor, na doutora, tampou aquele dente lá que ninguém quis tampar. No que tampou, estourou a dor e daí de herói você passa a vilão rapidinho, tá certo? Então você, paciente também que acompanha aqui, já sabe que não se trata simplesmente, o dentista não tampa um dente, né? Ele tem muito que trabalhar, tem muito que conhecer, ele estuda bastante para saber o que ele tem que fazer, ele vai fazer ali numa situação de urgência que você precisa, ou se não é o caso de uma urgência, dele fazer um agendamento e atender isso da melhor forma para você também estar sendo muito bem cuidado na sua saúde e no seu bem-estar durante todo o procedimento, tá ok? Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreve, sempre importante a gente saber que estamos ajudando cada vez mais pessoas a fazer uma endodontia de qualidade, né, com bem-estar do paciente, sem dúvida, muita prosperidade e satisfação aí para o dentista poder ajudar cada vez mais pessoas interessadas em cuidar da sua saúde, tá certo? Um grande abraço, um grande beijo, a gente se vê na próxima.